Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de sonhos. Os sonhos não são espirituais, e sim naturais. Mas os crentes afirmam que sonhos são profecias. As pessoas religiosas sonham e cada um deles interpreta de forma diferente. Quando eu era evangélica, eu também acreditava assim. Eu sonhava, passava meus sonhos para os irmãos, cada um me falava uma coisa. Ah, isso quer dizer isso quer dizer aquilo, o mesmo sonho. Na verdade, eles não sabiam o que de fato o sonho representa em nossa vida. Faz muitos anos que eu vi uma especialista falando o que significam sonhos. Não passam de fenômenos naturais ocorridos no nosso cérebro, fruto daquilo que nós pensamos, falamos, enfim, algo cotidiano da nossa vida, nossos medos, passados ou presente. E, gente, eu copiei aqui as coisas que eu entendo a respeito, dos sonhos. Eu copiei porque fica difícil eu ter que lembrar de tudo isso, porque eu também vou estar contando os meus sonhos. Como fica difícil, a gente lembrar de tudo, eu copiei aqui o meu entendimento a respeito dos sonhos. Eu lembro que meu irmão estava com câncer e muitos irmãos profetizaram através de sonhos que não era nem para ele procurar tratamento médico, que ele ia ser curado. E ele acreditou e morreu. Conheço muitas pessoas que tiveram sonhos a respeito da sua vida sentimental, com casamento, e ficou esperando aquela pessoa que disseram que era o prometido de Deus, que esses sonhos que ela tinha era a revelação de Deus. E outros na igreja começaram também a ter sonho a respeito desse relacionamento dela e botou um bocado de ilusão na mente dela e deu tudo errado. E aconteceu tudo ao contrário. E ela ficou esperando até que ela se desiludiu e viu que não era nada daquilo. Infelizmente, muitas pessoas vivem assim, gente, achando que sonho é coisa de Deus, é coisa do céu, é livramento, é Deus falando com a pessoa. E eu vou estar aqui falando um pouco do que eu entendo sobre sonhos. Bom, os sonhos representam as experiências psicológicas durante o sono. Eles acontecem em um estado da consciência que se assemelha quando nós estamos acordados. É isso, crente, nada mais, não tem nada de espiritual, não tem nada de sobrenatural. Os sonhos são reflexo dos nossos medos, acontecimentos, interesse, diálogo, preocupações, lugares, objetos, ou cena de filmes, novela, enfim. As pessoas não entendem que sonhos são fenômenos naturais, fruto das suas práticas, ações ou medo na vida real. Resultado dos nossos pensamentos ou vivências, porque muitas vezes esse sonho acontece de formas abstratas ou metafóricas, parecendo não ter ligação direta com a situação da pessoa. Elas acabam atribuindo esses sonhos a fenômenos sobrenaturais, profecias ou algo que elas não entendem. Os sonhos passam por algum ciclo de ondas elétricas nos nossos cérebros. Os sonhos são um treinamento de defesa para uma situação ameaçadora durante o nosso sono. É um tipo de preparação para a pessoa aprender a se defender durante um problema na vida real, mesmo que essa pessoa esqueça do sonho. Os sonhos são formas que o cérebro usa para a gente vencer os medos. Isso acontece muito com os pesadelos. Podem ligar situações bem diferentes uma das outras. Isso acontece porque todas essas coisas estão em organização dentro do cérebro, seja imagem, pensamentos, o que você falou, pensou.
enfim, situações em gerais. Então, aquilo está tudo se organizando no nosso cérebro e serão formados ali os sonhos. Muitos sonhos, às vezes, parece até um quebra-cabeça, né? Que o cérebro pegou a imagem de uma situação bem diferente e juntou ali e formou um sonho. Por isso que, às vezes, nós temos aquele sonho que nós não entendemos. Por que eu sonhei? Eu estava numa situação, daqui a pouco pulei para outro sonho e nós não entendemos. De vez em quando eu tenho esse tipo de sonho. Muitas vezes, as pessoas falam assim: ah, não, mas eu não pensei nisso. Eu não vi um filme de terror, eu não ouvi ninguém falar essas coisas e eu sonhei. Esse sonho não tem nada a ver com isso, coisas que nós pensamos, falamos ou vemos. Olha só, tem sim, porque o nosso cérebro, ele funciona também como um quebra-cabeça. Na hora de organizar ali os sonhos, que ele vai pegar uma historinha de uma situação, uma peça de outra, fazendo aquela seleção para depois organizar, você pode, por exemplo, ter olhado para uma blusa azul. Você pode ter falado de uma comida que estava muito picante. Você pode ter visto um cachorro. Aí, olha só, o seu cérebro, ele vai organizar essas informações e vai te dar um sonho. Ele pode pegar esse casaco azul que você sonhou e mostrar a você em uma casa azul. Aí você vai ver uma casa azul. Ele pegou só a cor. Ele não vai te dar um sonho com uma blusa azul. Aí ele vai fazer uma casa azul. Aquela comida picante que você comeu ou que você viu, enfim, que você reclamou que a comida estava muito picante. Aí ele vai pegar, pode pegar um cachorro ou uma pessoa comendo uma comida picante. Ele também pode pegar a cor verde da pimenta e colocar na casa ou num casaco. Ou ele pode colocar o cachorro comendo a pimenta. Ou uma criança comendo a pimenta. Porque a pimenta é ardida. E tem que ter alguém que não pode comer essa pimenta. Ele vai colocar ou o cachorro que você viu, ou simplesmente trocar o cachorro por uma criança, mesmo que você não tenha visto a criança. Entendeu como é que funciona? Coisa de louco, né? Pois é, faz anos que eu tenho observado os meus sonhos. Eu tenho observado muito bem, gente. É isso mesmo que acontece. Como um especialista, né? Um dia estava falando. Vou contar aqui um sonho que eu tive na noite passada. Tanto esse sonho como todos os sonhos que eu tive se encaixam direitinho nessas informações que eu obtive com esse especialista que falou dos sonhos. Tanto esse sonho como todos os outros que eu tive se encaixam direitinho nessas informações que eu tive a respeito do que são sonhos. Eu vou contar agora o sonho que eu tive na noite passada. Gente, eu sonhei que eu entrava no terreno baldio, que fica lá na minha cidade onde eu cresci, na Bahia. E esse lugar não existe mais, ou seja, a paisagem dele está mudada, porque era coisa do passado, quando eu era criança. Haviam vários pés de manga logo assim na entrada. Então eu sonhei que embaixo desse pé de manga havia um grande lago feito por águas da chuva. Então dava para ver toda a grama que estava embaixo da água. Choveu muito e ficou aquela água muito limpa, mas era tipo um lago. Eu ia com um balde para pegar água. Essa água também era para beber. Então, o que eu fiz? Eu subi num pé de manga, que ficava em cima da água, e de lá de cima, com uma latinha de leite ninho, aquelas latinhas,
eu fiz um balde com uma corda. Então eu jogava aquela latinha lá e puxava a água para encher o meu balde que estava do meu lado em cima da árvore. E eu ia jogando aquela água lá, aquela água bem limpinha. Jogava um, jogava dois, enfim. Ia pegando e jogando, pegando e jogando. Eu pensei, não seria mais fácil eu pegar a água lá de baixo, já que eu estava ali com o balde na beira do alagamento, né? Por que eu tinha que subir no pé de manga para ficar puxando a água de lá de cima, na latinha? E assim eu continuei, né? Pegando aquela água, enchendo o balde. Teve uma vez que veio uma folha dentro da lata. Quando eu abri aquela folha que estava enrolada, tinha dentro dela 2 peixes mortos. Eram piabas, aqueles peixinhos que dá na água doce, só que era assim, daquelas piabas grandes. E a escama dela era bem branquinha, chegava a ser, sabe, aquela cor prata, bem bonita, chegava a brilhar. E os outros peixinhos estavam vivos. Só as 2 piabas estavam mortas. E os outros peixinhos, tudo se mexendo ali dentro da folha. Aí eu falei assim, bom, eu vou jogar eles porque os que estão vivos vão cair na água e continuar vivendo. Aí de lá de cima do pé de manga, eu joguei. Só que quando eu joguei, caiu em cima de umas moitazinhas, assim, umas graminhas, né? Uns gravetinhos com as folhas que estavam dentro da água. Então, não alcançou a água. Aí eu fiquei preocupada, eu pensei, quando eu descer, eu vou jogar na água, porque senão os outros vão morrer. E eu fiquei muito preocupada com isso e continuei pegando a minha água. Então, na próxima água que eu puxei, a água veio branquinha, branquinha, parecendo que tinha colocado, gente, cal. Sabe quando a gente joga cal na água, que fica aquela água assim, bem branquinha? Assim veio a água. Aí eu falei, nossa, eu não quero mais essa água, porque eu já tinha jogado no balde. Quando eu olhei, deixou tudo branco. Aí eu falei, eu não quero mais essa água tá branca demais, eu não quero, não serve para beber. Aí eu desci com balde e tudo e joguei a água fora e fui embora. Agora vamos confirmar as informações do que são sonhos com o sonho que eu tive. Vamos lá? Por que que eu sonhei que tinha aquela poça de água ali naquele terreno que eu entrei? Aquela poça de água de chuva, estava assim por cima da grama, e eu fui pegar aquela água limpinha para beber. Sabe por que eu sonhei com a água? Por causa desse rascunho de quadro aqui que eu fiz, ó. Eu fiz esse rascunho anteontem. Aí, foi essa parte aqui do chão. O rio, aqui é o rio, aqui as montanhas, o céu, né? Do céu, do sol que se pôs, e o céu ficou todo colorido. Eu estava explicando para a Braia que aconteceu uma inundação. E depois da inundação ficou a lama. E por cima dessa lama nasceu limos e umas graminhas. Aí ficou assim, ó. Então, o meu cérebro pegou a informação desse lodo, dessa grama, e aí transformou essa imagem no lago da água que eu estava pegando, que estava em cima da grama, aquela água ali, né, no chão. Olha só. E por que que havia o pé de manga, a árvore, e que eu subi, que de lá de cima eu pegava água? Porque, olha só como o nosso cérebro é incrível, gente. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma mulher que adotou 4 crianças, adoção tardia. Os meninos já são adolescentes. Então, as crianças estavam contando como era a vida no abrigo antes de serem adotados. E uma das meninas falou que na época de vacinação, as crianças eram maior corre-corre, e os enfermeiros querendo pegar para dar vacina, e eles com medo. Então, eles subiam na árvore, porque não queriam tomar vacina. Aí a menina, às vezes eu tinha que também pegar e subir na árvore para tirar de lá de cima. Então, o meu cérebro juntou a imagem, olha só, o meu cérebro foi organizar todas essas informações que eu tive ontem, durante o dia e ontem. Então, pegou essa lama daqui, né, desse rascunho aqui do meu quadro,
pegou o vídeo que eu assisti com a menina falando que subia na árvore. Então, no sonho, eu subi na árvore para pegar água. Entendeu? Entendeu aí a jogada agora do que são sonhos? E agora vamos para a parte do peixe. Por que que tinha peixe? Por que que aqueles peixinhos veio enrolado naquela folha da água que eu puxei? Ontem também nós fomos ao supermercado e eu falei para o Brian, eu disse, eu vou fazer uma muqueca de folha. Muqueca de folha, lá na minha cidade, é um peixe que as pessoas fazem com pimenta, rala pimenta, bota vários temperinhos e depois faz aquele pacote com a folha da banana. Amarra e coloca assim no fogo de lenha, né? Para grelhar, para assar. Gente, é uma delícia esse peixe. Como eu não encontrei peixes pequenos no supermercado, então eu disse que eu ia fazer com as postas dos peixes que nós compramos. Nós compramos também a folha da bananeira, que já vem congelada. Aí eu disse, eu vou fazer essa muqueca de folha e vou fazer o vídeo lá pro canal Baiana na América. Aí o danado do cérebro não deixa passar nada, né? Ele pegou até a informação da folha da banana, né? Vários detalhes, né? A folha da banana e o peixe. Então, o peixe que eu comprei em posta falando que ia fazer essa muqueca de folha, aí eles botaram a imagem do peixe morto e os outros peixes estavam vivos, né? Mas botou o peixe morto, que era piaba. Então, eu sonhei com as piabas mortas. Agora entra a água branca. Por que aquela água estava parecendo que tinha cal? Estava tão branquinha. Porque o outro quadro que eu ia fazer uma paisagem. Aí eu falei assim, quanto mais distante, então tem que parecer mais claro. Aí eu disse, eu vou usar tinta branca no céu, vou colocar o céu azul e depois de leve eu venho passando suavemente o pincel com a cor branca, para dar aquele realismo, né? Que está distante, o céu. Aí o que aconteceu, gente? O cérebro pegou essa informação e botou a tal da tinta branca dentro da minha água. Viu aí agora, gente, como o nosso cérebro trabalha. Pode estar ligado, pode ter ligação direta ou não com o que você viveu, com o que você falou, né? Pensou, enfim, é tipo um quebra-cabeça, ele vai formando as peças. Ele pegou essa peça aqui do meu rascunho de quadro, pegou o som, pegou o vídeo lá, o que as meninas falaram lá no vídeo, pegou a situação que eu vivi lá dentro do supermercado, comprando peixe, pegou a minha ideia do peixe na folha da banana e pegou minha outra pintura no quadro. Olha só, gente, que mistura que o meu cérebro fez para formar um sonho. E formou uma história. É tipo uma coxa de retalho. Entendeu a jogada agora? É isso que são sonhos. Não tem nada, sonhos não tem nada de espiritual. Não tem nada fora do comum. Simplesmente reflexo do que vivemos. Das nossas ações, nossos medos, quando nós temos, né, aqueles pesadelos. É isso, nessa forma, essa organização, né, que acontece dentro do nosso cérebro para se formar os sonhos. É organizado ali vários temas, direto ou indireto. Então, ali forma para se juntar. É como quebra-cabeça, né? Ele vai pegando a peça de uma situação que você fez, né? Pega a pecinha de outra que você pensou. Pega uma pecinha ali do seu medo. E ali, ó, faz aquela historinha. É como pegar vários personagens para fazer um filme. Pega Cinderela, Pinóquio, o Sítio Pica-Pau Amarelo e coloca tudo numa história só. É isso que acontece com o nosso cérebro quando ele está organizando os nossos sonhos.
Mas as pessoas insistem, não, é espiritual, é livramento, é os anjos, é Deus falando com a gente. Essas são as ideias dos religiosos. Gente, é como tudo nesse mundo, as pessoas atribuem tudo a coisas espirituais, que não existe o espiritual. Tudo é físico, tudo é natural. Quando é que essas pessoas vão entender essas coisas? Hoje eu entendo muito bem o que são os sonhos. Hoje eu encaro eles de uma forma bem diferente de quando eu era religiosa. Eu comecei a observar que é tudo assim. Gente, uma coisa que eu prestei atenção, que acontece muito, e acontecia desde quando eu era criança. Quando eu sonho com peixes, eu já sei que vai chover ou já está chovendo. Tanto é que quando eu acordo, já está chovendo. Às vezes eu não vi nenhuma previsão de chuva, mas eu sonho, aí está chovendo. Outra coisa, porque os sonhos têm a ver com as nossas preocupações e os nossos medos. E ele nos dá um alerta, que é tipo um treinamento para a gente se defender de situações complicadas e difíceis que nós vamos enfrentar na vida real. Quando eu aprendi que toda vez que eu sonho com um coco seco, eu tenho uma preocupação. Então, o meu cérebro, ele organiza esse sonho com coco seco para eu me preparar que eu vou receber uma notícia ruim, uma situação difícil, sabe? Eu vou ficar com aquela preocupação e é sempre assim. É sempre assim. Antes, quando eu não sabia o que são sonhos, eu pensava, tá vendo? Olha aí, o sonho simboliza que vai acontecer isso. E não é, na verdade, ele está dando um alerta para a gente se preparar. Só que não é de uma forma clara para a gente entender. Eu acho o nosso cérebro uma coisa muito incrível, sabe? Depois que eu entendi o que é sonhos, eu gosto muito de sonhar, não tenho mais medos. E simplesmente eu sempre estou buscando, quando eu sonho assim com uma coisa, o que será que eu tenho que fazer, como eu tenho que me posicionar diante de alguma situação. Eu já começo a pensar nessas coisas. Ou não, porque às vezes também é só um sonho banal, não tem nada. Antes de acontecer essa pandemia, eu tive um sonho, que na verdade foi um alerta que o meu cérebro enviou para eu saber me defender agora nessa pandemia. Foi antes da pandemia chegar. Eu tive esse sonho, eu não lembro bem, eu vou até procurar lá o caderno que eu anotei. Eu acho que foi em outubro, eu não lembro se foi em outubro ou novembro de 2019. Eu sonhei que eu olhava de longe e vi um parque de diversão bem distante. Tinha roda gigante, tinha montanha-russa, havia muitas pessoas se divertindo lá nesse parque. Do nada, tinha uma grande explosão no céu, bem em cima do lugar do parque. Caía um negócio, uma bola de fogo. O céu ficava todo vermelho, uma coisa horrível. E todo mundo apavorado começaram a gritar. A roda gigante parou, o parque parou e muitas pessoas gritavam lá mesmo. E outras saíam correndo em minha direção. Mas corriam tanto essas pessoas e eu com medo comecei a correr apavorada. E uma voz dizia, ore o Salmo 91 que você vai ser livre. Se você orar o Salmo 91, nada vai te atingir. Você vai ficar protegida. Aí do nada apareciam uns homens, todo de branco. Eu não vi o rosto deles, mas eu via que eles estavam com as máscaras. Depois, quando chegou a pandemia, foi que eu vim ver que eram os mesmos, que eram os médicos. Essas pessoas do meu sonho são o que os médicos são hoje, com aquela máscara toda assim, ó. Foi isso mesmo que eu vi no sonho, por isso que eu não vi a cara deles. E eu via só as máscaras, e com a roupa toda branca. E eles tinham uma pistola que não era arma de fogo normal. Parecia de outro mundo, saía tipo laser. E essas pessoas começavam, e eles vieram de lá dessa explosão, eles começavam a matar as pessoas. Pá! Dava tiro, as pessoas caíam. Bu! Era uma espécie de laser, gente. Não era tiro de bala comum, não. E eu ficava apavorada de ver tanta gente morrendo ao meu lado. Para todo lado que eu ia, era gente morrendo, e gente correndo, e gente gritando.
Eu lembro que passou um homem assim por cima de uma ponte. Pessoal, teve um problema aqui na gravação e ficou tudo mudo no final. Então eu resolvi colocar aqui essa foto e terminar o que eu estava contando. Eu parei na parte que o homem subia na ponte e os homens vestidos de branco vinham e davam tiro nele e matou ele, ele caiu no rio. E assim aconteceu com outras pessoas que estavam ali. E era muita gente correndo para todos os lados e esses homens de brancos matando essas pessoas. E sempre eu ouvindo a voz que eu ia estar protegida se eu orasse o Salmo 91. Eu subi uma ladeira, um lugar estranho, e vi muitas pessoas correndo. Gente, foi uma história muito longa que eu não lembro tudo agora. Eu gravei no caderno. Depois eu passei por um lugar onde umas mulheres estavam dando banho em umas crianças. E eu também ajudava, mas depois eu deixava as crianças com elas. Eu deixava as crianças com essas mulheres e eu ia para outro lugar. Encontrava pelo caminho algumas crianças que estavam sendo mortas por esses homens de brancos e outras não. Umas crianças eles deixavam para lá, mas outras eles matavam. Era terrível a situação. Eu não entendi o que estava acontecendo. E eu falava, esses homens parecem até legais, mas por que eles matam essas pessoas? Homens, mulheres, adolescentes e algumas crianças. E eu com medo, eu não estava confiando na voz que eu ouvia. Às vezes a voz falava. Quanto mais a voz falava, mais medo eu sentia. E eu não sabia o que fazer, porque eu achava que eu seria a próxima. Muitas pessoas foram mortas do meu lado. Elas recebiam aqueles tiros em forma de laser e caíam ali, perto de mim. Os homens passavam por mim. Aqueles homens de branco passavam por mim, tocavam assim no meu ombro. Os ombros dele tocavam no meu. Eles passavam com as suas armas, mas eles não queriam saber de mim. E a voz dizia, não se preocupe que eles não vão te tocar. Já tem as pessoas certas que eles vão matar. E eu ficava assim muito preocupada. Gente, saí correndo por uma rua que era de comércio, havia muitas lojas. E começou uma explosão e carro voando para tudo quanto é direção. E eu via os carros passando por cima da minha cabeça. Explodiam assim bem longe na minha frente e vinha pneus, porta, tudo passando por cima da minha cabeça. Veio um caminhão girando pela explosão, parecia que ia bater em mim. E eu ali parada, sem me mover. E o carro passou por cima da minha cabeça, as portas dos carros, tudo passava por cima da minha cabeça, mas dava um medo tão grande que parecia que eles iam me atingir. E a voz dizendo, não se preocupe, você já orou Salmo 91. Gente, na verdade, o meu cérebro estava me dando uma informação de forma indireta. Ele não estava sendo muito claro. No sonho era para eu me apegar à religião, me apegar, né, ao Salmo 91. E, na verdade, o que aconteceu? Eu me tornei, foi uma ateia. Porque quando a pandemia chegou, eu estava em recuperação da cirurgia, tive muito tempo para pensar, comecei a relembrar os meus questionamentos e veio novos. Daí eu me tornei uma ateia. E isso me ajudou. Na verdade, era o cérebro me mostrando uma forma de eu me proteger. Porque se eu fosse evangélica, se eu fosse ainda crente em arrucha, terraplanista, essa coisa toda que eu era, eu seria uma negacionista. E eu correria um grave risco de ser contaminada por não obedecer às normas, por não tomar uma vacina. Então, tudo isso ia ser perigoso para mim, principalmente que eu já tive gripes, assim, muito perigosas, né? Eu poderia ser uma pessoa de risco se eu pegasse o Covid. Então, o meu cérebro me enviou essa mensagem para eu me proteger. E a forma de eu me proteger foi essa, né? Me afastar da religião, me afastar das crenças nos seres imaginários. E assim, eu deixaria de ser uma negacionista, né? E tomaria minhas vacinas direitinho, me cuidaria, evitava os lugares, obedecia às normas, usando máscara, luva, álcool gel, todas essas coisas,
todas essas coisas que os religiosos são contra, né? Grande parte dos religiosos são negacionistas e eles não obedecem às normas, fazem aglomerações, né, lotando seus templos ou indo em lugares, desobedecendo às leis, né, de proteção. Então, foi o meu cérebro me enviando uma forma. Então, eu me tornei uma ateia, me protegi, tá? E estou aqui para contar, né, todas essas coisas e explicar sobre os sonhos. Bom, gente, é isso aí. Está aí a prova de que sonhos são apenas fenômenos naturais, né? Coisas que vivemos, pensamos, e uma forma de defesa do nosso organismo. Foi o meu organismo, né, me enviando essa defesa. É o mecanismo de defesa do meu organismo que gerou esse sonho e me ajudou eu me proteger. Então é isso aqui, gente. Eu deixo esse vídeo e peço, se vocês gostaram, deixa o joinha. Quem não é inscrito, se inscreva, compartilhe. E vamos pra frente que teremos mais vídeo. Bye!